E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre a física das máscaras, né? Recentemente tivemos aí um episódio de Covid e tinha um debate muito grande, né, sobre a eficácia das máscaras, né? Será que elas são eficazes? Será que não são? Qual tipo de máscara era eficaz? Como ela fazia? E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre uma filtragem que chamamos de filtragem eletrostática. Então, vamos lá usar a física para destrinchar isso? Então, pessoal, vamos usar um pouco de física para destrinchar o que é essa filtragem eletrostática. Bom, existiam dois tipos de máscaras, né? O combate à Covid, né? Principalmente, claro. Uma chamava N95 e a outra PFF. Existiam outros modelos, claro, mas esses dois eram os mais importantes porque eles têm essa tecnologia, entre aspas, eu vou colocar, da filtragem eletrostática que eu vou explicar para vocês. Como funcionava. Esse aqui é um vírus, né, do SARS-CoV, é uma representação gráfica ali, bonitinha, como se fosse o vírus, e esse aqui é o tamanho do vírus. O vírus, ele tinha 120 nanômetros, certo? Esse 10 a menos 9 quer dizer nano. É muito pequeno. E realmente tinha esse debate. Ah, mas o vírus é tão pequeno, como que uma máscara vai segurar? O vírus vai passar o tecido. E realmente o vírus ele passa facilmente. Se a gente olhar o tamanho do vírus e o tamanho do tecido, o vírus vai passar facilmente. Porém, não é assim que a gente faz a análise. Um vírus, para ele sobreviver e se propagar, ele precisa de meios, né? De meios ali. E um dos meios era, por exemplo, uma gotícula de água. Era uma saliva ou uma gotícula de água. Porque lá tem a umidade, lá tem uma proteção, então ele consegue ficar ali nessa gotícula e sobreviver. E também ele consegue se transferir, ir a longas distâncias. Como ele é muito pequenininho, imagina um vírus desse tamanho tendo que andar, por exemplo, 5 metros. Se você fizer a conta e calcular a velocidade que ele teria que estar para correr esses 5 metros, você vai ver que é uma velocidade estrondosa, né? Quase impossível. Então, do ponto de vista desse vírus, que é tão pequenininho, 5 metros, por exemplo, até 1 metro é muito, mas muito grande. É uma distância muito grande para ele conseguir ir sozinho. Então, na maioria das vezes, ele precisa de meios físicos, né? Por exemplo, uma gota de água, uma gotícula de saliva, por exemplo. Então, ele ficava alojado ali nessa gotícula de saliva. E o que acontece? A máscara, ela tem uma carga elétrica total neutra. O que significa a carga elétrica total dela ser neutra? Significa que ela tem cargas positivas e negativas em mesma quantidade, então ela está eletricamente neutra. Ela não tem uma carga resultante ali nem positiva nem negativa. Tranquilo, até aí tudo bem, ela é um isolante, né? Um tecido normalmente isola ali, até aí beleza. Só que o que acontece? Nós conseguimos manipular isso. Quando nós colocamos campos elétricos externos, esses campos elétricos eles vão agir na carga, ou seja, a carga vai interagir com esses campos elétricos que nós vamos criar externamente. E é fácil criar um campo elétrico externo. É só criar, por exemplo, uma diferença de potencial, ou, por exemplo, um capacitor. Ou seja, quando você coloca um campo elétrico e direciona ele, essas cargas elas vão começar a se arrumar, elas vão começar a se alinhar e vai começar a ter distribuições dessas cargas elétricas. E a máscara, então, ela vai ficar o que nós chamamos de polarizada. Ou seja, ela vai ter uma carga elétrica assim, ó. Criar pequenos dipolos elétricos, que chamamos, ó, tá vendo? Isso aqui é um dipolo elétrico, que é uma carga positiva, uma negativa, separada por uma distância. E entre esses dipolos existem outros campos elétricos. Existem campo elétrico entre esses dipolos. Ó, se vocês perceberem também, ó, as cargas positivas, ó, elas tenderão a ficar mais para esse lado e as negativas mais para esse outro lado aqui. Tá vendo? Assim você polariza a máscara. Mas tá, mas o que tem a ver de polarizar a máscara? O que isso vai influenciar? Vamos lá. O que acontece? O vírus ele é feito do quê? De partículas, de elétrons, átomos, moléculas. E ele também tem todas as interações elétricas que qualquer molécula ou átomo tem. Então, por exemplo, quando ele sai ou ele começa a atritar ou com o ar, ou ele está interagindo ali com a gotícula de água,
ele pode acabar perdendo cargas elétricas negativas, por exemplo. Vamos supor que ele perde um elétron ali. Quando ele perde um elétron, ele já tem a carga dele positiva, ele viu um íon que nós chamamos de cátion, que é um íon positivo. Ou seja, a carga elétrica dele não é mais neutra, a carga elétrica dele agora é positiva. Então, beleza, ele está com essa carga positiva. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que tem duas filtragens a máscara? A primeira filtragem, ela vai filtrar a gotícula de água. Lembra que eu falei que realmente o vírus ele é muito pequeno, então ele passaria pelo tecido? Só que ele precisa de um meio físico ali, então ele estaria numa gotícula de água. E a máscara vai parar essa gotícula de água. Ela fará a primeira filtragem, o tecido da máscara, que é esse em branco, certo? Só que se porventura, quando ela parar essa gotícula, algum dos vírus do SARS-CoV, por exemplo, conseguir passar por esse tecido e adentrar essa máscara, aí entra essa polarização da máscara que nós falamos. Lá dentro vai estar o quê? Lembra do dipolo que eu falei? Vão ter o quê? Uma diferença de potencial aqui, ó. VA aqui e VB aqui. Aqui, ó, VB. Tá vendo? E essa diferença de potencial, ela vai criar o quê? Um campo elétrico aqui no meio. Tá vendo? E o que que esse campo elétrico vai fazer? Bom, se as cargas positivas estão mais desse lado aqui, ó. Se as cargas positivas estão mais desse lado aqui e as negativas aqui, ó. Como a carga desse pequeno vírus do SARS-CoV ela é positiva, ela vai ser repelida. Tá vendo por aqui, ó? Ela vai ser repelida por essa outra carga positiva e vai ser atraída por essa negativa. Então ela tende a ir para essa parede aqui, ó. Tá vendo? Ela vai tender a ficar aqui, ou seja, ela vai ser capturada. Então é mais ou menos assim que acontece a filtragem eletrostática.